O tema da greve geral dominou o comentariado político português nos últimos dias, tanto na véspera como depois da própria greve geral, e Henrique Raposo não foi exceção e acabou por dizer que toda a frustração causada à pessoa comum devido à greve geral vai causar uma concentração do ressentimento no Chega. E, portanto, vamos ver esta intervenção, porque aparentemente Henrique Raposo não está propriamente preocupado com o que foi causado verdadeiramente à pessoa comum, não está propriamente preocupado com, a utilização dos sindicatos e a partidarização dos sindicatos, que já acontece há imenso tempo por parte do PCP e outros. Está preocupado com a possibilidade dos resultados dessa greve gerarem provavelmente uma maior concentração de voto no Chega. Enfim, vamos ouvir e fazer nos comentários. Os transportes na Grande Lisboa, uma área que eu conheço bem, estão péssimos num dia-a-dia normal sem greves. Se adicionas as greves, quer nestas greves gerais, quer nas greves da Fertagos, as greves da CP, as greves do metro, a vida das pessoas, repito, mais pobres, que não podem pôr os filhos num colégio privado, não têm seguros de saúde. E que não têm carro, nem dinheiro para ter IDE. Exatamente. E se não vão trabalhar, não porque não querem, mas porque não podem, são descontadas. Exatamente. As empregadas domésticas que não trabalharam no dia da greve, não ganharam esse dia. Não é? Isso faz muita impressão. Primeiro, é no fundo a esquerda que diz que é defensora dos trabalhadores a tramar a vida dos mais pobres. E pior, eu não tenho dúvidas que estas greves criam, pelas dificuldades que criam ao dia-a-dia das pessoas, alimentam um mal-estar crescente, um ressentimento crescente que se vive na Grande Lisboa. Estamos a falar de 3, 4 milhões de pessoas. E quem é que acaba no final do dia, nas noites eleitorais, quem é que acaba a acolher esse ressentimento, esse mal-estar? O Chega. Não, e é importante olhar aqui para uma coisa. Eu gostava de saber, essencialmente, qual é que foi a melhoria da vida dos trabalhadores, que supostamente são defendidos pela esquerda, mais em concreto e de forma mais ortodoxa, digamos assim, por parte do Partido Comunista Português. De que forma é que os trabalhadores portugueses beneficiaram de alguma forma, não só desta greve, como da intervenção dos sindicatos? De maneira nenhuma. O que é facto é que nós temos nos sindicatos portugueses um conjunto de parasitas que andam basicamente, literalmente, e passa aqui a redundância, mas a parasitar a vida dos trabalhadores, que utilizam determinadas causas, muitas vezes para as quais não foram chamados, evidentemente, e que frequentemente aparecem como grandes representantes dos trabalhadores, mas os trabalhadores não se revêem nessa representação. Aliás, vemos que não estamos a falar do conjunto dos trabalhadores sindicalizados em Portugal. Sabemos perfeitamente que não estamos a falar de uma margem muito expressiva, tampouco de uma grande adesão à greve, e ainda para mais, estas pessoas não só prejudicaram as pessoas que queriam trabalhar, como impediram determinadas pessoas de ir trabalhar. Esse é que é o ponto, porque não houve aqui qualquer tipo de possibilidade de mudança do que quer que seja, não houve aqui nada em concreto. Quer dizer, o governo também, do ponto de vista comunicacional, nunca tiveram grande jeito para a coisa, já se viu no mandato anterior, vê-se neste mandato. Mas é importante dar nota de que, do ponto de vista de timings políticos, ainda para mais numa altura em que os sindicatos vão ter eleições, como é óbvio que não se vai aprovar absolutamente nada entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, é preciso ser muito burro do ponto de vista da comunicação para avançar com esta reforma laboral nesta altura do ano. E isto é um fator, isto conta, evidentemente, porque os sindicatos, que muitas vezes reúnem um conjunto de parasitas que não querem fazer nada, também precisam de fazer política internamente e dizer, olhem para nós estamos aqui, nós servimos para alguma coisa e por isso é provável que seja boa ideia continuar a dar-nos dinheiro para não fazermos puto. Nós sabemos disso. Pessoas que se dizem representar os professores e que nunca pisaram numa sala de aulas, pelo menos para ensinar, espero que tenham pisado para aprender, mas é importante dar nota de que o sindicalismo em Portugal não tem servido para coisíssima nenhuma na prática, e estas pessoas têm servido para tentar impedir de trabalhar quem quer trabalhar e quem precisa de trabalhar, que geralmente são sempre as mais afetadas, evidentemente, porque precisam dos transportes públicos para ir para o trabalho, ou ficam com a deslocação mais cara, ou precisam de pagar
mais pela deslocação para irem trabalhar, ou por outro lado não o conseguem fazer porque, enfim, entre perder o dia e pagar o dinheiro adicional para se deslocarem para o local de trabalho, é ela por ela, portanto nem vale a pena saírem de casa porque vão trabalhar por uma ninharia nesse dia. E portanto é evidente que as pessoas comuns, que foram esquecidas ao longo do ano, principalmente no governo de António Costa, e eu acho um piadão quando as pessoas... já ouvi até o Daniel Oliveira a fazer este argumento. Não, mas é que já não havia uma greve geral há 10 anos ou há 15 anos. Daniel Oliveira, é preciso querer mesmo fazer-nos estúpidos para utilizar esse argumento. Ou seja, como já não havia uma greve geral há 10 ou 15 anos, ou lá o que era, é porque a greve geral só é utilizada de forma cirúrgica exatamente quando é necessária. Não é o caso. Na maior parte dos últimos 10, 15 anos, o Partido Socialista governava. E, portanto, não é como se não comprovasse mais uma vez a partidarização dos sindicatos, quando vocês sabem perfeitamente que quando o Partido Socialista, ainda para mais com o apoio implícito e explícito do PCP, obviamente que não vão haver greves gerais, quer dizer, isto é o vosso lado político, vão o quê? Fazer... Lá está, demonstra mais uma vez a inutilidade dos sindicatos, pelo menos com este grau de representação. Não é que não tenha que haver, e estou 100% de acordo, que haja aqui a possibilidade das pessoas se apoiarem em determinadas instituições para negociarem com a entidade patronal e tudo mais, mas não é neste registro. Há registros nórdicos muito mais importantes e muito mais interessantes que nada têm a ver com o português, e portanto isto é um disparate completo, alimentam um conjunto de parasitas, não fazem puto, chegam a uma altura do ano, marcam lá uma grevesita, há proximidades de eleições internas nos sindicatos, fazem-se valer politicamente, ainda para mais entre o 25 de Abril e o 1º de Maio devia ser verdade que algum sindicato ia aprovar o que quer que seja, e portanto foi isto que aconteceu. Evidentemente prejudicaram quem queria trabalhar, houve uma adesão não muito substancial e ainda tivemos pessoas como aquela senhora a dizer não, eu estou a fazer greve, a miúda não teve aulas porque teve greve, vamos aproveitar para a praia, que isto é bom, apanhar um solinho, véspera de feriado e tal, e depois pronto, olha, faz-se uma ponte, quem sabe, não é? Portanto isto é brincar com as pessoas, mas enfim, vamos ouvir a segunda parte. Ou seja, muitas vezes eu digo a brincar, mas não estou a brincar, estas greves promovidas pela esquerda, que afetam sobretudo os mais pobres e os que têm menos estudos, é a sociologia eleitoral do Chega. Ou seja, é por isso que dizias no início da nossa conversa que a greve de esquerda acaba por favorecer a direita. Não tens a menor dúvida, porque isso cria um ressentimento. A pessoa, o pai que fica na porta da escola pública, no enésimo dia de greve, ou é dos funcionários, ou é dos professores, que não tem maneiras de meter o filho no privado, aquele ressentimento fica lá. Mas depois há outra coisa, Marta, muito interessante, que está fora desta epiderme do Chega, do ressentimento. O país, fala-se muito da viragem do país à direita. O país votou à direita com os pés antes de votar com a mão. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas mudaram de vida e a maneira como veem a vida, em coisas muito óbvias, muito simples, mas muito determinantes na sua vida. O Henrique Raposo precisa de se familiarizar com uma expressão que era utilizada pelo professor Adriano Moreira e que é muitas vezes utilizada pelo professor António Sousa Lara, que é a força normativa dos factos. Esta expressão é importante porque, obviamente, que as pessoas mudaram a forma como veem a sua vida, porque a sua vida à sua volta mudou, porque uma zona que lhes era familiar, que lhes pertencia, na qual eram a maioria, passou a ser-lhe pouco familiar, passaram a ser os estrangeiros e deixaram de reconhecer aquela zona. Determinadas condições que tiveram em tempos ou que tiveram um bocadinho melhores passaram a piorar. Falo do poder de compra, por exemplo, falo da impossibilidade total de uma família portuguesa sair de casa e evidentemente que isso não são números que favoreçam a natalidade. Uma família portuguesa jovem que queira, ou melhor, uma família que se queira fazer família, que queira ter filhos e tudo mais, olha à sua volta e diz, eu não consigo ter casa em Portugal, vou mudar de país. Pronto, não conseguem sair de casa dos pais, não vão, sobrecarregar a casa dos pais com a sua presença, mais os filhos, mais o cão, mais o periquito, mais o papagaio, mais o que quer que seja, e as pessoas querem ter a sua família, querem se estabelecer, querem ter a sua casa. Veja-se bem que audácia, não é? As pessoas quererem se estabelecer, a minha geração, e portanto isso vê-se desde logo pela percentagem de dinheiro, a chamada taxa de esforço, percentagem de dinheiro que era gasta no salário há uns anos atrás e a percentagem de dinheiro que é gasta hoje.
Isso é evidente, isso torna-se relativamente evidente. A geração atual está claramente a viver pior do que a anterior. E que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. Todos os dados demonstram isso. E depois dizem, mas os jovens não querem trabalhar. Os jovens podem trabalhar o que quiserem. Numa boa parte do início da sua carreira não conseguem sair de casa. Um quarto em Lisboa custa 600, 700 euros. Um jovem início de carreira se calhar ganha 1000. Portanto, como é que pagam E partindo do pressuposto que alguém quer viver num quarto. Quem é que quer viver num quarto? Uma pessoa quer ter uma casinha, não é? Quer ter uma casinha para se mudar para lá com o seu parceiro, poder ter filhos, etc. Mas isso não passa de um sonho distante para a maior parte dos jovens. E eu gosto de utilizar este exemplo porque é importante. Porque é que as pessoas acham que um inútil como é o Mamdani, em Nova Iorque, venceu em Nova Iorque? Ele venceu porque ele falava precisamente para uma geração que vê o preço das compras habituais a subir, que vê o preço da habitação a subir e que não tem possibilidade de competir e evidentemente não conseguem viver ainda para mais em Nova Iorque, que não é propriamente uma zona fácil, não é com qualquer salário que se vive em Nova Iorque. E depois temos pessoas, por exemplo, como o Ben Shapiro, a dizer coisas que eu adoro, que é, bom, se vocês não têm dinheiro para viver nesta zona, talvez não devessem viver nesta zona. E que tal, deixe-me dizer-lhe, ninguém quer saber desse tipo de opinião, isso é ridículo, é inútil, o próprio Ben Shapiro tem-se tornado recentemente um inútil e faz-me confusão que ele diga uma coisa destas. Portanto, quer dizer, não tens dinheiro para viver aqui, é porque não deves viver aqui. Não, mas esta é a minha zona, esta foi a zona onde eu nasci, onde eu cresci, eu devo poder viver aqui. E deve haver uma preocupação para com os nacionais. Mas aparentemente, se calhar, na mente de pessoas como o Ben Shapiro, se calhar nos Estados Unidos as pessoas deveriam se preocupar mais com um país em concreto no Médio Oriente do que com a sua própria casa e, portanto, enfim, enviar dinheiro para lá e deixar a sua própria casa. Mas, passando isto tudo à parte, é evidentemente que o Mamdani venceu em Nova Iorque porque falou para as pessoas, para os jovens que sabem perfeitamente que não conseguem sair de casa. E por muito que tenha oferecido soluções que não são soluções, são problemas adicionais, e isso já se está a ver no budget de Nova Iorque neste momento e no déficit que há, é evidente que quando se fala para essas pessoas, já que foram abandonadas tantas vezes, as pessoas tendem a querer ouvir. E essa é que é a questão. E portanto, basicamente era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar. É evidente que o Chega fala para pessoas desfavorecidas e que foram esquecidas e que têm que começar a ser ouvidas porque são a realidade vibrante deste país, que são os portugueses, e que devem ser o foco máximo dos governantes deste país. E acho muito bem que as pessoas se virem para o Chega, porque a indignação é um sentimento tão legítimo na política como qualquer outro, e quem acha que a política é racional não percebe puto de política. Deixem-me que vos diga, não há outra forma de o dizer. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais e o MBA aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.